Sejam bem-vindos, começa agora mais uma edição do Jogo Económico. A partir de agora, siga-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais, mas também na plataforma JETV e no canal A Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para colocar as perguntas aos nossos comentadores. Estádios vazios, testes, apps e recolhimento obrigatório. A Primeira Liga regressa a 4 de junho e a Direção-Geral de Saúde já deu a tática para que o risco de infecção por Covid-19 seja reduzido ao mínimo nas 10 jornadas que faltam disputar. Nesta edição vamos debater se estão garantidas todas as condições para a retoma da Liga. Este vai ser o tema da primeira parte do programa desta semana. Vamos ainda olhar para o fim definitivo da OPA do Benfica à SAD e para os argumentos de Águias e da CMVM. Dou as boas-vindas ao nosso convidado, Ricardo Mexia, médico de saúde pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Muito obrigado, Dr. Ricardo Mexia, pela presença neste Jogo Económico. Dou também as boas-vindas aos nossos comentadores, João Marcelino, Luís Miguel Henrique e Diogo Luís. Dr. Ricardo Mexia, começo por si e por lhe perguntar se, analisando estas regras que a DGS impôs para o regresso da Primeira Liga de Futebol, se pode-se dizer que o regresso da Liga vai ser feito de forma segura. Olá a todos, cumprimentar o painel e agradecer o convite. Pois é difícil fazer futurologia, não é? Nós sabemos que a evolução epidemiológica da doença pode ser no sentido positivo e de reduzirmos o número de casos, ou pode, como aconteceu também em alguns países, nesta fase de desconfinamento, haver um aumento do número de casos. E, portanto, daqui a pouco menos de um mês, dependerá muito de qual será a situação epidemiológica do país. Outra coisa que também sabemos é que este vírus é muito democrático no sentido em que não escolhe as pessoas que infecta e, portanto, sejam atletas, sejam celebrantes religiosos, dirigentes políticos, enfim, são pessoas e, portanto, têm todos um risco análogo de desenvolver a doença. E, portanto, cada atividade perante essa retoma terá que adotar medidas muito concretas e que visem reduzir, eventualmente, a disseminação da doença. E, portanto, a questão da adoção das medidas genéricas é muito importante. A questão do distanciamento físico, a questão da etiqueta respiratória, da higiene das mãos e também a utilização de máscara no contexto em que possa haver disseminação da doença. Portanto, isso são tudo, digamos, comportamentos individuais que todos podem adotar e que podem reduzir a disseminação da doença. No caso dos atletas, e de acordo com aquilo que foi proposto pela Direção-Geral de Saúde, houve também a circunstância de serem testados previamente a ingressarem, quer na própria, nos próprios treinos, não é? Portanto, quando passam a estar conjuntamente com os outros atletas da mesma equipa e também antes de haver concretamente a competição. E, portanto, acabam por ter aqui um conjunto de medidas alargadas que podem ser importantes para identificar o problema. O que sabemos é que já depois destas indicações, orientações terem sido divulgadas, houve um conjunto de atletas, designadamente de clubes da Primeira Liga, que acabaram por ser diagnosticados como estando infectados. E, portanto, isso também pode, de alguma maneira, obrigar a rever aquilo que é aquela orientação preliminar e que seguramente, diria, até ao início de junho, quando efetivamente se pretende que comecem as competições, também poderá vir a sofrer alterações. Isso é inexorável. Nós sabemos que é difícil prever o que irá acontecer. E, portanto, nesse sentido, há aqui ainda muita incerteza, aliás, como em geral acontece com este surto, há aqui muita incerteza no que toca às diversas abordagens. Agora, é certo que perante aquelas medidas há uma redução do risco. Se os atletas cumprirem estritamente aquelas regras de distanciamento de outras pessoas, exceção feita ao seu agregado familiar, se houver aquela política de testes mais agressiva, sendo que nós também sabemos que o teste pode ser negativo hoje e no dia a seguir já ser positivo e a pessoa já estar infectada. E, portanto, temos aqui também limitações nesse sentido. Mas se houver uma estrita adesão a essas medidas, podemos reduzir esse risco e, eventualmente, haver essa retoma da competição. É evidente, pois há aqui outros fatores conexos que não podemos ignorar. Há aqui um fator psicológico também, que pode afetar os próprios jogadores, no que toca às questões dos contactos. E, portanto, há aqui um conjunto de variáveis que é difícil digamos, de analisar
e que seguramente vamos aprendendo à medida que a situação for evoluindo. Temos aqui também uma situação que pode ser útil, é que alguns campeonatos, designadamente naqueles países em que a epidemia, entre aspas, passou primeiro e que retomaram já um conjunto de atividades, também nos podem trazer experiências interessantes, seja aquilo que efetivamente aconteceu, seja identificar, por exemplo, boas práticas que possam ser adotadas nos campeonatos que retomam um pouco mais tarde. E, portanto, como digo, há aqui um conjunto de incertezas grande com o qual temos que lidar desde o início do surto, naturalmente, e que, portanto, poderá levar a que esta situação, tem que levar a que tudo tenha que ser avaliado de forma dinâmica e, portanto, aquilo que se está a dizer hoje, talvez num contexto epidemiológico diferente daqui a um mês, poderá ser diferente. E depois há, obviamente, as situações que vão ter que ser avaliadas de forma concreta, perante um caso positivo, quais é que são as implicações para quer a própria equipa, quer também para aqueles jogadores que eventualmente tenham estado em contacto com esse caso positivo. E, portanto, há aqui um conjunto de variáveis que todos temos dificuldade em analisar de forma prévia, mas que vão ter que ser alvo de uma preocupação particular por parte de todos os intervenientes, obviamente também as equipas médicas dos clubes e as autoridades de saúde, claramente. João Marcelino, conhecidas que são as regras, quais são as tuas principais reservas relativamente ao que está estipulado? Nenhumas, eu acho. Se é que tens reservas, não é? Não, acho até que há um excesso de cuidado. Vamos ver, qual era o principal problema, perigo do futebol, não é? Estava na assistência. A partir do momento em que os jogos são à porta fechada, o grande risco associado ao futebol desaparece, até porque estamos a falar de uma atividade que é desenvolvida ao ar livre e por pessoas na casa dos 20, 35 anos, que são pessoas que têm muitas defesas. Ainda não vi morrer nenhum atleta de alta competição em lado nenhum do mundo e, portanto, acho que por esse ponto de vista as condições parecem-me absolutamente suficientes. Agora, é como diz o Dr. Ricardo Mexia, há aqui que fazer um acompanhamento, vai acontecer, porque o campeonato da Coreia do Sul, por exemplo, começou esta semana, deste próximo fim de semana começa a da Alemanha, a primeira e a segunda liga, depois virá o português e vários outros, e, portanto, aqui há que estudar em movimento e adequando as condições àquilo que for a realidade. Agora, parece, sinceramente, partindo isto sempre de um pressuposto, que esta retoma da Primeira Liga, em Portugal como no mundo, tem uma razão essencialmente económico-financeira para a salvaguarda dos clubes e da indústria do futebol, que está muito dependente das transmissões televisivas, partindo do princípio que é assim, como nós aqui fomos dizendo ao longo das últimas semanas. Acho que o compromisso que se conseguiu entre aquilo que são os necessários cuidados de saúde e essa necessidade do futebol retomar, estão cumpridos. Agora é ir em direção ao futuro e perceber o que é que vem lá desse tempo desconhecido que está para frente. Diogo Luís, partilhas de alguns dos receios que foram noticiados esta semana por parte de alguns jogadores da Primeira Liga relativamente àquelas que são as regras que estão estipuladas pela DGS? Olha, uma delas tem a ver com o facto de terem que ser eles, os clubes e a Liga, a assumir a responsabilidade. Mas isso acaba por ser uma situação normal. Se calhar é duro ler num texto essa situação, mas durante os jogos acaba por ser também igual. O jogador, quando está a jogar, acaba por assumir a responsabilidade, assim como a federação, como a Liga, se acontecer uma lesão mais grave. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que se calhar foi algo empolado. Agora temos que ver se as seguradoras cobrem ou não este tipo de situações relativas ao Covid-19, porque é uma situação anormal, é uma situação extra. E, portanto, desse ponto de vista, convém que os jogadores estejam segurados que isso efetivamente irá acontecer. A outra orientação que me parece exagerada é dizer que os jogadores têm que ficar em casa e as suas mulheres e as suas famílias e que os clubes vão levar os bens e serviços à porta da sua casa e que não convém que convivam com mais ninguém. Estamos a falar de realidades diferentes em Portugal e é importante que as pessoas percebam isso. Uma coisa é Benfica, Porto e Sporting, outra coisa é Paços de Ferreira, Famalicão, Santa Clara. Quer dizer, não estamos a falar de jogadores que ganham todos milhares de euros. Estamos a falar de jogadores que têm disparidades salariais. E têm todos instalações onde possam Exatamente. Ter jogadores. Eu não só em termos salariais estamos a falar de disparidades grandes, porque há jogadores que têm as mulheres e elas têm que trabalhar naturalmente, fazem parte do sustento da casa, mas depois também dentro dos clubes, nem todos os clubes têm condições para fazer aquilo que fazem os grandes, que é levar as refeições à porta de casa ou levar os bens e serviços. E, portanto, desse ponto de vista, convém que as orientações e o regulamento tenham em conta a natureza daquilo que nós estamos a passar e o nosso contexto macroeconómico. Outro ponto que me parece importante tem a ver com o facto, e também gostava de perguntar ao Dr. Ricardo Mexia, é o facto dos jogadores irem ser avaliados, analisados 48 horas antes dos jogos e 3 horas antes do jogo, salvo erro.
A minha pergunta direta é, se um jogador 3 horas antes do jogo der negativo, há alguma possibilidade de ele estar infectado ou não? Ou seja, imaginemos que temos uma equipa e dentro dessa equipa há um positivo. Os outros jogadores, apesar de darem negativos, podem estar infectados ou não. Porque isso é muito importante, ter esse conhecimento, se é possível que o tenhamos, de forma a que os jogadores se sintam confortáveis para ir dentro de campo. Porque uma coisa é nós percebermos que um deu negativo, um deu positivo, sai. Os outros todos deram negativos, têm a consciência de que não têm nada, e os outros que vão jogar contra esses jogadores também têm a consciência que todos que estão dentro do campo estão todos negativos. Portanto, psicologicamente os jogadores vão se sentir confortáveis para desempenhar normalmente a sua função. Agora, se houver alguma percentagem ou alguma possibilidade de os jogadores que derem negativos estarem positivos, aí sim eu acho que isso pode afetar um pouco o rendimento dos jogadores, mas é como diz também o João e como nós também temos dito ao longo dos tempos. O risco existe, mas a economia tem que andar para a frente. E o futebol, como em todos os outros setores da sociedade, também tem que perceber que, apesar dos riscos existentes, tem que se continuar a trabalhar e tem que se continuar a criar condições para limitar ao máximo o contágio, naturalmente, mas que o risco existe e os jogadores também têm que estar cientes disso mesmo. Dr. Ricardo Mexia, pode elucidar o Diogo Luís acerca da questão que colocou? Uhum. Em relação à questão dos testes, só para frisar que os testes que estamos a falar são os RT-PCS, ou seja, PCR, que são testes de análise de cadeias do vírus que sejam feitas através da tal recolha com a zaragatoa na ora ou na nasofaringe, portanto, que tem uma alta especificidade. Ainda assim, há a possibilidade de existirem falsos negativos, ou seja, qualquer técnica tem uma possibilidade de não identificar o agente estando ele presente. Apesar de tudo, estes testes são muito sensíveis, mas não são 100% sensíveis. Aliás, não há testes que sejam 100% sensíveis, até porque há uma variabilidade grande em relação à técnica, em relação a uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, eu não sei exatamente se as regras serão tão flexíveis assim, porque o que está preconizado, e aqui frisar um aspecto, é que os jogadores de futebol, tal como eu disse no início, são como qualquer outro trabalhador, ou seja, não tem, é verdade que são tendencialmente mais jovens, é verdade que são tendencialmente mais monitorizados do ponto de vista da sua saúde e, portanto, têm um risco baixo, mas não é só o problema dos jogadores, é de toda a equipa técnica, todos os agregados familiares dos respectivos jogadores. Portanto, há aqui um universo um bocadinho mais vasto do que os 22 que estão dentro do relevado. E, portanto, a questão aqui que se coloca, e eu concordo com o João Marcelino, quando ele diz que o problema maior é o público, sem dúvida. E, portanto, a questão da grande concentração de pessoas é aquilo que poderia, de facto, levar a uma maior disseminação da doença. Sem prejuízo disso, os próprios jogadores e toda a equipa técnica, todos os recursos humanos, todos os profissionais que têm que trabalhar para que um jogo se possa materializar, devem funcionar com o mínimo risco. E, portanto, de alguma maneira, não é assim tão diferente daquilo que acontece noutros contextos laborais, uma fábrica, um escritório, sendo que a diferença substantiva é que numa fábrica ou num escritório, tendencialmente, nós conseguimos assegurar um maior distanciamento físico, o que num jogo de futebol é manifestamente difícil que venha a acontecer. Ainda em relação à questão dos testes, aquilo que existe para a população em geral é que perante um diagnóstico positivo, os contactos próximos das pessoas, desses casos positivos, sejam colocados em quarentena. E, portanto, para mim não é nada linear que, mesmo com um teste negativo real time, não é? Ou seja, feito imediatamente antes de começar o jogo de futebol, que estas pessoas que são contactos próximos de um caso positivo possam estar em contacto uns com os outros. E, portanto, eu julgo que a questão não é tanto o teste de 3 horas antes lhes vai permitir selecionar quem é que joga e quem é que não joga, mas é antes no sentido de se houver um positivo, se calhar não pode jogar ninguém. E, portanto, eu não tenho a certeza do que é que está preconizado, mas do ponto de vista técnico, seria muito mais isto que seria recomendável, até porque nós sabemos que ainda antes do início de sintomas há a possibilidade de transmitir a doença e, portanto, temos aqui um conjunto de variáveis que são difíceis de definir. E, portanto, enfim, não é fácil tomar estas decisões, mas eu julgo que temos que ir pelo caminho da maior cautela. E quer dizer, e como digo, não me faz sentido que haja regras diferentes para os jogadores de futebol do que há para outros quaisquer profissionais, não é? E, portanto, temos que ver com alguma parcimónia. É evidente que os jogadores, e eu percebo aqui as desigualdades que existem entre os diversos clubes, têm acesso a um conjunto de medidas, de testes, etc., que a população em geral não terá, mas ainda assim tem também um dever particular de resguardar quer a si próprios, as equipas técnicas e também os seus agregados. Zé, posso só dizer aqui uma coisa? Sim, Diogo, por favor.
o futebol, claro que como os outros setores de atividade podem ter mais distanciamento, mas os outros setores de atividade é possível, por exemplo, definir equipas. Vai uma equipa trabalhar, se houver algum infectado, toda a equipa sai e entra outra. No futebol isso não é possível, era o que estava a dizer o Dr. Ricardo Mexia. Se houver um infectado, o que é que vai acontecer? Vai para casa a equipa toda, esse vai para casa e os outros jogam. Este é um ponto muito importante e que o Dr. Ricardo Mexia agora está a tocar, mas que muita gente aborda de uma forma algo displicente. Porque como é que vai o jogador, partindo do pressuposto que nós não temos 100% de garantia que aquele negativo é um verdadeiro negativo, pode ser um falso negativo, como é que todos vão jogar? E como é que os adversários, sabendo que houve um que acusou positivo e que foi para casa, como é que eles vão jogar frente a uma equipa que sabe que pode estar infectada? Portanto, isto é uma situação melindrosa, naturalmente, é um risco, mas é um risco que deve ser calculado e deve estar já definido qual é que é o procedimento a seguir. Porque seria muito mau que acontecesse e que depois, em cima da hora, é que se tomasse uma decisão. Luís Miguel, partilhas as preocupações aqui do Diogo? Um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, depois queria sistematizar, mas pegando as últimas palavras do Diogo, até quase que é possível manipular a mente do adversário, antes de começar o jogo, difundires junto da equipa adversária o boletim médico. Afinal deu positivo e de repente tens aqui alguma contaminação emocional e psicológica daquilo que vai ser o espaço de jogo a seguir. Mas agora a sério, deixa-me só dizer o seguinte e partindo aqui a minha intervenção em 4 partes. Uma, como tu sabes, e eu fui desde o princípio extremamente cauteloso e reservado em relação ao início. Se me perguntares se tudo o que está a ser feito está a ser bem feito, eu neste momento concordo. Isto é, houve 2 coisas em particular que eu não gostei ao longo dessas últimas semanas. Particularmente, percebeu-se claramente a pressão mediática e a pressão política sobre a DGS e o governo para que o futebol tivesse digamos, fosse num caso de exceção. Isso eu enquanto cidadão não gostei, e também não gostei da forma como a Liga preparou as remunerações e as compensações quase sob chantagem para alguns clubes da segunda Liga. Portanto, esses são os únicos dois momentos em todo este processo, destas últimas semanas, que eu não gostei. Tudo o resto, com todo o respeito, acho que foi, face às circunstâncias, tem sido bem pensado, bem planeado e está a ser bem montado e bem executado. Eu retiro da primeira intervenção do Dr. Ricardo Mexia, para mim ficam 5 ideias base que eu gostaria de sistematizar. Uma, primeiro, a incerteza. E a palavra-chave de tudo isto é a incerteza, e temos que percebê-la. Segundo, claramente nota-se que há a tentação de prosseguir a diminuição do risco ao máximo. E essa é a segunda ideia básica que fica de tudo isto. Terceira, e confortável, é uma política de testes agressiva que a esmagadora maioria da população profissional e social não tem, isso também ajuda. Quarto, e que está ligado à incerteza, a avaliação dinâmica que tem que ser feita de tudo isto, e o que estamos a dizer hoje pode ser alterado na próxima segunda-feira, pode ser alterado aqui por uma semana ou 2. E quinto, logicamente, o facto de podermos seguir as boas práticas de um conjunto de outros países e mercados que estão mais à frente do ponto de vista temporal em tudo isto e que possamos aprender com eles. Eu acho que, sinceramente, estas são as 5 ideias básicas que eu gostaria de sistematizar, deixando apenas uma última coisa que falámos no último programa e que eu continuo a não perceber e a não ver resolvida e a não ouvi ainda a palavra do MAI, do Ministério da Administração Interna. Como é que se vai, controlando agora o que é que se passa dentro do Estado, nomeadamente em termos do público, como é que se vai controlar as coisas fora do estádio e ao nível da população em geral, nomeadamente as claques, os movimentos organizados. É quase impossível impedir que dezenas de pessoas, nomeadamente mais ortodoxas em relação ao acompanhamento das suas equipes de futebol, não sejam mais levianas nesse distanciamento e no cumprimento de regras. E essa é a última parte do puzzle que parece-me a mim que a peça ainda falta encaixar. Todas as outras, ao dia de hoje que estamos a gravar, faz todo o sentido e sistematiza naquelas 5 ideias básicas que o Dr. Ricardo Mexia nos trouxe. Dr. Ricardo Mexia, esta última preocupação manifestada pelo Luís Miguel Henrique, naturalmente que extravasa um bocadinho aquilo que é a capacidade, a possibilidade da DGS também criar normas nesse sentido. Já foram criadas normas que foram aceitas pelas autoridades do futebol, mas esta é uma preocupação legítima, ou seja, todo o contexto que está à volta do futebol e a natural tentação que as pessoas terão para se aglomerar em espaços que normalmente são espaços mais restritos, para ver então os jogos que à partida, e caso só se houver alguma novidade de última hora, os jogos à partida continuarão a dar pelos canais codificados. Esta é uma preocupação, a possibilidade de haver um movimento social em torno de uma atividade económica que regressa, que naturalmente não existe mais nenhuma atividade económica, portanto
vamos ter que ter cuidados especiais com as pessoas que vão querer ver futebol em cafés e restaurantes? Essa questão está enquadrada precisamente pela atividade económica desses outros espaços, não é? Nós sabemos Sim. que neste momento, e vamos ver o que é que acontece a partir do dia 18, quais é que são as indicações, neste momento está vedada a concentração superior a 10 pessoas, não é? Isso é o que está previsto, digamos, nas orientações gerais. Em relação à frequência de estabelecimentos de restauração e bebidas, também vão retomar a sua atividade em breve, com um conjunto de regras pré-estabelecidas. E, portanto, na prática, essas regras têm que ser cumpridas, independentemente do contexto em que depois acabam por acontecer. Se as pessoas vão lá porque vão jantar, tomar um café, lanchar ou ver um jogo de futebol, nada muda em relação àquilo que têm que ser as regras cumpridas por esses estabelecimentos. E, portanto, eu julgo que vai ter que haver, tal como existe fora do contexto do futebol, a preocupação de quer os concessionários, os agentes económicos que gerem esses espaços, mas também as autoridades, de assegurar esse cumprimento. E, portanto, eu percebo a preocupação e é legítima, porque em função até do que foi dito, há um conjunto de pessoas que não pode aceder a essa transmissão em sua casa, porque não têm a subscrição dos canais pagos e, portanto, terá que se deslocar para um espaço público onde essa transmissão possa estar a ocorrer. E, portanto, essa procura vai ter que depois ser acomodada em função das tais regras, incluindo as da lotação. Sabemos que há regras concretas para a restauração no que diz respeito à lotação. E também sabemos todos que num passado recente, até antes do estado de emergência, qual era o contexto desses estabelecimentos, não é? Ou seja, o número de pessoas que os frequentava quando estavam em causa transmissões de jogos de futebol. E, portanto, tudo isto vai ter que ser repensado, readaptado. Não sei até que ponto é que não vai ter que ser encontrar aí também uma solução alternativa, até em parceria com os canais, que possa, digamos, reduzir a pressão neste tipo de estabelecimentos, não é? E, portanto, não tenho a solução, mas acho que terá que ser repensado e, como digo, a experiência que vamos tendo de outros locais pode dar um contributo importante também para nós encontrarmos soluções que sejam adequadas, que protejam, por um lado, a saúde pública, mas também os interesses económicos associados, seja às transmissões, seja dos operadores económicos que têm estabelecimentos de restauração e bebidas. Portanto, há aqui um conjunto de interesses que têm que ser equilibrados, por forma a que a situação possa evoluir de uma forma, digamos, sem colocar em causa o esforço que foi feito até agora. Doutor Ricardo Mexia. Sim, João, sim. Só uma legenda, quer dizer, eu sei que os peregrinos do futebol são um bocadinho diferentes da religião e da fé, mas se Portugal conseguiu apresentar uma imagem como a do Santuário de Fátima esta semana sem gente, eu acho que é muito mais fácil fazer com que isso não aconteça à volta de um estádio de futebol. Assim o Governo, como aconteceu com o caso da Intersindical e da manifestação do 1º de maio, não abre nenhuma exceção. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a isto, José Carlos, posso? Sim. Estive a fazer aqui umas contas rápidas e para mim há, em média, pelo menos 200 a 300 mil pessoas que todas as semanas estão em estádios de futebol. Não é possível imaginar que essas 200, se imaginares 40 mil na Luz, 30 mil em Alvalade, 35, 40 no Dragão, 20 mil, 15, 20 mil em Braga e Guimarães, muito rapidamente chegas a 200 mil. É pressuposto imaginar que essas 200 mil pessoas não vão ficar em casa. Uma boa parte só haverá 6 estádios. Por algum lado. E vão andando por algum lado, onde é que elas vão estar e como é que se controla. São números rápidos, muito facilmente se percebe, são dezenas de milhares, no mínimo, de pessoas que normalmente todos os jogos estão nos estádios e que desta vez vão estar em algum lado. Porque em casa não me cheira que possam vir a estar. Só haverá meia dúzia de estádios na Primeira Liga, ou seja, não há esse movimento normal que costumava acontecer num dia em que estivesse aberto a Primeira Divisão, a Segunda Divisão, a Terceira Divisão, isso não existe, só existe a Primeira Liga e vai ser em meia dúzia de estádios. Portanto, acho que esse problema está um bocadinho limitado. Agora lá está, as forças de segurança e o Governo têm que estar atentos. Peça do passo que falta para nós compreendermos isto tudo. Exatamente. Dr. Ricardo Mexia, eu queria agradecer-lhe a presença neste programa, Obrigado, naturalmente esperando que esteja connosco mais vezes, até para podermos avaliar como é que está a ser a evolução desta retoma do futebol português. Já a seguir, muito obrigado. Já a seguir olhamos para o chumbo da OPA do Benfica por parte da CMVM. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo.
No Espaço Empresas, convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta neste Jogo Económico para falar daquilo que foi o chumbo da OPA da SAD do Benfica por parte da CMVM. Luís Miguel Henrique, nós já falámos aqui deste processo. Este processo acabou definitivamente. A CMVM podia ter dado provimento ao pedido de revogação da SAD do Benfica a esta operação, mas decidiu acabar com a OPA com algum estrondo. Sim, nós, sinceramente não tenho muito mais para acrescentar. Desde algumas semanas nós fomos dizendo isso aqui no programa. Todas as pessoas têm, mais ou menos, ou quem acompanha este programa sabem qual é a minha opinião desde o primeiro momento. Nomeadamente, penso que mais tarde ou mais cedo o Dr. João Rendeiro, que ficou célebre por defender a posição do Benfica e atacar-me em relação a esta questão, deverá estar no mínimo envergonhado uma vez mais por aquilo que diz e que escreve. Mas a questão principal que resulta daqui são duas, de uma ordem. O Benfica tem feito muita coisa bem feita ao longo deste tempo. E esta administração tem que se orgulhar de um conjunto de coisas bem feitas a vários níveis. E são exemplos, são case study, não só a nível nacional, mas até a nível internacional e fora do continente europeu. Esta OPA não entra nesse portfólio. Esta OPA, no modelo em que foi feita, era um atestado de estupidez e de incompetência a todos os outros. Isso foi, talvez, a soberba que matou. Há uma coisa que depois, é o segundo momento aquilo que eu quero acrescentar, é que se porventura é um objetivo estratégico do Sport Lisboa e Benfica fazer esta OPA, a parte boa de tudo isto é que consegue fazê-la mais barata e agora do modo certo. Não há razão nenhuma, sempre o dissemos, para pagar aquele valor, pelo menos para a parte que eu compro. Já não falo tanto da estrutura de funding ou como é que iria ser feito. Se é um objetivo estratégico, se é um objetivo político, se é um objetivo de longo prazo, ela poderá vir a ser feita e poderá vir a ser feita com um custo muito menor para os benfiquistas do que aquela que estava a ser feita. Se era para privilegiar alguns, então nem ontem, nem hoje, nem amanhã, a CMVM irá deixar de fazer. E isso é bom para todos os benfiquistas, não apenas aqueles que gostariam que aquela OPA daquela forma acontecesse. Diogo Luís, e se o Benfica quiser repetir esta operação, naturalmente vai ter que ser com outro mecanismo de financiamento, porque a CMVM alertou precisamente que esse mecanismo de financiamento apresentado pelo Benfica SGPS foi o que determinou a morte desta obra. Sim, sem dúvida, não há aqui grandes questões e a CMVM fez questão de o realçar, analisou o processo até ao fim, demorou algum tempo, também podemos colocar em causa o porquê de tanto tempo a analisar uma OPA, mas a realidade é que chegou ao fim da sua análise e fez a sua sentença e o Benfica tem que perceber que é um bocadinho como a Liga Portuguesa de Futebol quando apresentou aqueles números de prejuízos que podia ter em função do Covid-19. Acho que tem que ter a noção de que as pessoas vão analisar tudo o que é feito hoje em dia. E é importante haver a tal transparência, rigor e eficácia. O Benfica, neste caso, acabou por cometer ali algumas gafes, muitas, eu diria muitas em todo este processo, e portanto é importante sobretudo que numa próxima vez não o cometa novamente. Erros todos cometem, este foi um erro que a equipa do Benfica cometeu, a estrutura financeira do Benfica cometeu. O pressuposto é interessante e eu concordo com o Miguel, se o queriam fazer neste momento podem o fazer em melhores condições e encontrar aqui investidores, parceiros que possam potenciar mais a marca do Benfica com condições mais favoráveis. Essa foi sempre uma das questões que nós colocámos. Além do financiamento, as condições que estavam a ser apresentadas eram boas demais para alguns e mais demais para o Benfica para ser verdade. Nós hoje vamos ver a cotação do Benfica SAD já novamente a 2,8, portanto o Benfica queria pagar 5 euros por cada ação. Mas nem vale a pena irmos por aí. Acima de tudo é perceber que há mais pessoas no mundo e que as pessoas estão atentas e cada vez mais atentas aos fenómenos financeiros. Porque todos começamos a ter a noção cada vez maior de que se tivermos uma boa gestão financeira, naturalmente podemos ter mais sucesso. E estamos mais atentos à forma como o dinheiro é gerido dentro do futebol, que é um dos problemas, que é um dos motivos pelos quais hoje em dia temos tantos clubes a passar por dificuldades em função do Covid-19, é verdade, mas mesmo se não tivéssemos o Covid-19, já tínhamos muitos clubes, muitas empresas chatas a passar por problemas dentro do mundo do futebol, quando existe tanto e tanta circulação de dinheiro e tantas vendas monstruosas e que não faz sentido nós estamos a passar por estas dificuldades. Portanto, acima de tudo, perceber que estamos todos atentos, queremos o melhor para o futebol e que vamos ser críticos como temos vindo até aqui. João Marcelino, Luís Vieira apelidou este negócio, na altura quando foi apresentada a oferta, apelidou o negócio como provavelmente o melhor negócio da história do
Benfica, ou pelo menos o melhor negócio desde que é presidente do Benfica. E não Ora, a decisão da CMVM deita completamente por terra esta tese. Não deita essa tese. O Presidente do Benfica pensa isso, já aqui foi dito pelo Luís, pelo Diogo, pode seguir, pode arranjar um financiamento diferente para a operação e fazê-la. Portanto, isso continua sobre a mesa. Agora, aquilo que eu acho que este caso demonstra é que o Benfica, como a generalidade dos clubes em Portugal, não tem instrumentos de defesa perante aquilo que a direção decide fazer. Ou seja, a CMVM prestou um grande serviço ao Benfica, porque efetivamente não permitiu que fosse pago um prémio exagerado e que a operação não fosse financiada da forma que ia ser. E, portanto, e como nós vemos, os conselhos fiscais dos clubes não têm capacidade para escrutinar. Não é no Benfica, é em todos os clubes, em qualquer um em Portugal. As massas associativas são muito crédulas, com qualquer defesa manco, passam ao lado das decisões estratégicas que importam. E, portanto, aquilo que eu quero acreditar é que o Benfica ia fazer essa operação porque acreditava nela e estava de boa fé. E, portanto, se é esse o caso de Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica, achar que essa é uma boa operação para o clube, até deixar passar esta fase, porque esta fase do Covid-19 e da incerteza que aí vem, certeza que não é boa para atrair investidores, mas mal isto passe, depois se acredita nesse caminho, que o persiga, porque valerá a pena, se houver grandes investidores internacionais. E eu quero acreditar que o Benfica, quando planeou esta operação, estava a pensar em alguma entidade específica para depois vir a investir na SAD do clube. Portanto, isso, como digo, está em aberto. Neste momento, a CMVM prestou um bom serviço ao Benfica. Luís Miguel Henrique, a Benfica SGPS manifestou surpresa e discordância pelo facto da CMVM não se ter pronunciado relativamente ao pedido de revogação desta OPA. Acreditas que poderia ter existido da parte do regulador alguma informação relativamente a esse Eu, na minha vida pedido? profissional, já me cruzei com as duas entidades, quer com a CMVM, quer com o Sport Lisboa e Benfica, e nem sempre, e normalmente em lados opostos. A CMVM tem uma política de comunicação bem mais institucional, bem mais conservadora, mas tem a sua forma de comunicar. E aquilo que fez foi, com atos e com práticas, responder a uma antecipação de um posicionamento que, de algum modo, era confortável para o regulador, para o supervisor, e quis deixar claro, não eram os motivos que o Benfica apresentava, mas eram outros mais sérios e eram outros bem mais importantes. As decisões e o timing da decisão da CMVM, para mim, é uma manifestação de comunicação daquilo que era um processo claro de algo que era tudo menos confortável. O Benfica tentou-se antecipar também nessa área, na área da comunicação, e levou a resposta que mereceu. Diogo Luís, outra questão que te queria colocar tem a ver com a reputação, ou seja, quando um clube faz uma oferta deste tipo e fica sujeita naturalmente àquilo que depois é a análise por parte do regulador, digamos que não fica muito bem a um clube, ainda por cima com os pergaminhos do Benfica e com toda a capacidade de organização que se reconhece a esta direção, que seja exposta desta forma e que o regulador, de certa forma, diga que o dinheiro que iria ser usado para esta operação era dinheiro da própria SAD. Isto para os adeptos e para quem gosta do clube, e aqui podia ser o Benfica, podia ser outro clube qualquer, não é propriamente benéfico para a imagem da direção. Olha, eu não concordo. Infelizmente em Portugal a literacia financeira é muito reduzida, portanto a maior parte dos adeptos nem vão perceber muito bem o porquê desta OPA ter sido recusada, se calhar até vão se colocar muito mais do lado dos argumentos do Benfica do que propriamente da CMVM. Agora, é uma grande chamada de atenção e eu concordo com o Miguel, eu acho que a CMVM fez bem. Primeiro, terminou um processo que estava em curso e demonstrou com profissionalismo porque é que o processo terminou e não foi pelo caminho mais fácil, ou seja, não deu trunfos ao Benfica. E eu acho que não deu trunfos ao Benfica como não daria a qualquer outra empresa. E, portanto, o Benfica teve que ser tratado como todos os outros. E, desse ponto de vista, acho que é assim que os reguladores têm que funcionar. Volto a criticar o tempo em excesso que demorou a analisar esta OPA, mas a verdade é que chegou ao fim, chegou a um consenso e chegou a uma sentença que faz sentido e que tem lógica. Relativamente à reputação do Benfica, eu acho que fica muito mal. Quem fica mal são as pessoas que estão a representar os cargos de administração. Não tanto o clube, quer dizer, as OPAs podem ser reprovadas ou não. Agora, têm uma oportunidade para dar a volta à situação. Se efetivamente é este o caminho, é encontrar aqui uma forma de financiamento,
é comprar as ações ou apresentar uma OPA um pouco mais barata até para o clube é que fica a ganhar, e no limite depois encontrar um investidor quando as coisas estiverem mais tranquilas. Portanto, o Benfica tem essa capacidade, tem liquidez, tem a possibilidade de ir ao mercado, se calhar neste momento não tanto porque os mercados estão em convulsão, mas daqui por mais alguns meses até pode ir ao mercado e financiar-se, e aquele empréstimo obrigacionista que o Benfica acabou de pagar servirá completamente, se calhar metade dos 35 milhões que o Benfica pagou de empréstimo obrigacionista chegarão para fazer uma OPA com sucesso, e a partir desse momento caminhar no sentido em que quer encontrar um parceiro. Portanto, não fica bem naturalmente, mas há aqui muito num processo de gestão, às vezes cometem-se erros, há precalços, mas temos é que sobretudo aprender com os erros, perceber com quem é que estamos a lidar e que nem tudo, e que as normas não funcionam dentro daquilo que foi um passado recente, sobretudo dentro do futebol, em que muitas das vezes não há normas, os grandes lideram e mandam como bem e querem. Neste momento há reguladores que estão mais atentos, felizmente para nós todos, porque nós também pagamos os nossos impostos e queremos que sejam bem empregues, e acima de tudo perceber que foram cometido um erro, mas que tem a hipótese de remediar e de dar uma imagem completamente diferente no futuro, e acredito que a imagem do clube como um todo não fica diminuída, porque acima de tudo se mantém como estava anteriormente, e parece-me que institucionalmente é tranquilo. É o ponto final então nesta OPA e também na segunda parte do Jogo Económico. Já a seguir voltamos com as escolhas da semana de Diogo Luís, Luís Miguel Henrique e João Marcelino. Estamos de volta para a última parte do Jogo Económico e é nesta fase do programa que pedimos a João Marcelino, Diogo Luís e Luís Miguel Henrique as escolhas desta semana. E é precisamente com o Luís que eu começo. Luís, o teu número desta semana é o 18. É um número 18 para um número de alerta. Alerta porque realmente fiquei um bocadinho surpreso e ainda estou a processar a informação, porque foi o valor que imediatamente, em termos de valor de mercado, o Paulo Dybala sofreu em termos da sua avaliação. Portanto, ele perdeu de um dia, literalmente, para uma semana para a outra, entre o antes e pós-diagnóstico de Covid, sofreu uma desvalorização de 18 milhões de euros. Ora, isto faz-me pensar que, imagino que as próprias SADs, nesta retoma que tenham que ter, e não há outra alternativa, isso é óbvio, mas que é um risco que esteja a ser calculado, porque se porventura, se imaginarmos isso por 4, 5, 6 jogadores dos mais valiosos do plantel, e se esta regra, até agora, mais visível do Paulo Dybala, se replicar, isto pode ser uma forte desvalorização dos ativos, das SADs, que porventura, no final de ano e na apreciação de contas, poderá ter um impacto muito interessante do ponto de vista negativo. Volto a dizer, neste momento foi mais uma curiosidade e um alerta de perceber que o Covid-19, num valor de mercado de um jogador como Paulo Dybala, teve esse número de desvalorização, que é significativo. E poderá ser interessante perceber qual é a proporção desse valor relativamente aos jogadores da Liga Portuguesa. João Marcelino, o teu número desta semana, 2020. É o ano em que estamos. O anos horríveis. Eu escolhi este número para refletir um bocadinho sobre tudo isto, ou seja, nós estamos a assistir, o caso do Dybala, por exemplo, que foi trazido, o Luís é um caso extremo de alguém que teve uma doença e portanto desvaloriza, mas os jogadores estão todo o jogador, todo o futebol se desvalorizou nesta fase, e este tempo, que é um tempo necessariamente novo, vai ter que impor mudanças aos clubes em Portugal. Eu não sei se vai fazer todas as mudanças necessárias, tenho visto alguns pequenos sinais positivos. Por exemplo, vejo todos os clubes já, desde o Braga, ao Benfica, ao Porto, ao Sporting, o Rio Ave, a promoverem jogadores jovens, e se porventura, porque se vai jogar de 4 em 4 dias, a aumentar os plantéis para, no fundo, irem testar esses mesmos jovens em função daquilo que são as suas capacidades para virem a fazer, por exemplo, parte do plantel do próximo ano. Portanto, ao nível da gestão, tanto desportiva como financeira, é preciso mudanças, e eu acho que é necessário que os clubes portugueses se foquem nisso muito disciplinadamente e muito fortemente. Vamos entrar num tempo novo, em termos de gestão é preciso novos modelos, e isso passa, para mim, por uma aposta mais na formação e menos no negócio. Ou seja, se nós olharmos com um bocadinho de atenção para aquilo que foram os últimos anos do futebol português, vimos que vieram muitos jogadores sem qualidade, e os clubes portugueses vão entrar num tempo em que isso não é possível. Portanto, apostar ao máximo na formação e meterem nas suas equipas 3, 4, 5 jogadores de verdadeira classe
mundial, como nós tínhamos no passado. Eu lembro-me desde os tempos dos suecos, do Benfica, as apostas do Porto no mercado sul-americano e outras do Sporting, em que para Portugal vinham jogadores que acrescentavam às equipas, e não este ciclo que temos tido nos últimos anos de 5, 10, 15, 20 transferências em todos os defesas, sem que a equipa ganhe o que quer que seja com isso. Portanto, vender mais, apostar na formação, mais critério no investimento é aquilo que faz falta, e é preciso que os clubes deem sinal de que compreenderam esta realidade e que vão passar para um novo capítulo na gestão da sua vida desportiva. E este novo capítulo começa já a dia 4 de junho. É o teu número, Diogo Luís, 4. É o pós-Covid. Vamos começar em princípio dia 4 de junho. Todos já temos saudades do futebol. Vai ser com certeza mais animado o nosso dia-a-dia. Vai nos entreter, não só a nós, mas a todo Portugal, e esperamos também ao estrangeiro. E espero que, sobretudo, que corra tudo dentro da normalidade, que passe uma mensagem de maior esperança para toda a população, e porque não também aproveitar para desenvolvermos melhores espetáculos de futebol, 100 pessoas no estádio é verdade, mas que espero que sejam espetáculos atrativos, de forma a que, numa fase em que ainda há poucos campeonatos em andamento, que lá fora possam começar a olhar para o nosso campeonato de uma forma diferente. Vamos esperar que sim. É difícil porque vemos de pré-época, mas nós temos essa ambição, até porque temos grandes executantes entre portas, e sobretudo é o pós-Covid-19 que eu espero que passe rapidamente e que possamos voltar ao pré-Covid-19 rapidamente. E começamos contigo relativamente ao protagonista. Depois do Midtjylland temos o Aarhus. Como diz aqui o Luís Miguel, é preciso muita inovação e criatividade. A Dinamarca está claramente na vanguarda, está à frente. Depois do Midtjylland fazer um drive-in para o futebol, agora aparece o Aarhus, que vai pôr, chegou a um acordo com a Zoom, e vai pôr ecrãs gigantes dentro do estádio, na primeira fila das bancadas, e já abriu a bilheteira online, e todos aqueles que se quiserem inscrever, inscrevem-se. Há bilhetes limitados, vai haver bancadas para adeptos da casa, bancadas para adeptos da equipa visitante, que é o Randers, e a bancada para adeptos neutros. E, portanto, todas as pessoas já se inscreveram, só faltavam 3 bilhetes, salvo erro. O que é que vai acontecer? Eles vão pôr a tela carregada de pessoas, as pessoas vão falar durante o encontro, portanto, os jogadores dentro de campo vão sentir as emoções dos adeptos. É uma ideia fantástica, é um novo modelo de negócio, é uma experiência única para os adeptos. Em simultâneo, vais ter também regras de bom comportamento. Quem tiver mau comportamento é expulso da plataforma. E, portanto, é aqui uma forma de olhar para o negócio de futebol de uma maneira diferente, proporcionar uma experiência completamente diferente a todos os adeptos, criar também aqui um novo modelo de negócio, fazer com que os outros clubes em todo o mundo possam olhar para isto de uma dinâmica diferente, tornar as crises em oportunidades. E, sem dúvida, os jogadores também vão estar motivados. Portanto, vamos ter jogadores motivados, vamos ter adeptos motivados, vamos ter patrocinadores também atentos a este fenómeno, e vamos ter os adeptos a pressionarem e a estarem dentro do jogo. É fantástica esta opção, se calhar ainda melhor do que o drive-in, mas vem da Dinamarca as melhores ideias. Em vez de estarem a falar de questões ambíguas, estão-se a preocupar com aquilo que deve ser o negócio, com aquilo que deve ser o prazer ao adepto, proporcionar prazer ao adepto, e estão a criar aqui ideias fantásticas, e estou curioso para ver como é que tudo vai se enrolar. Fica a ideia para a Liga Portuguesa. Aqui no estádio do Jogo Económico há sempre 4 adeptos presentes todas as semanas. João Marcelino, o teu protagonista desta semana, Nelson Semedo. Sim, traz aqui o caso de Nelson Semedo, um grande jogador português, que está há 3 anos no Barcelona e tem sido intermitente na seleção portuguesa, precisamente porque não tem conseguido ser titular da equipa. Fez cerca de 100 e tal jogos, mas só metade deles é que começou a titular, e, portanto, está num momento importante da sua carreira. Termina o contrato daqui a 1 ano, e é por isso que nós vemos que o nome dele tem sido associado a muitos negócios do Barcelona, o último dos quais foi o Lautaro Martínez, a tentativa de contratação do Lautaro Martínez. E este é um exemplo bom, como já foi o do Renato Sanches anteriormente, porque não basta ir jogar para um grande clube. É importante fazer uma gestão de carreira que permita ao jogador, sobretudo quando tem uma qualidade como tem indiscutivelmente o Nelson Semedo, que é dos melhores laterais direitos, na minha opinião, da Europa, devia estar a fazer uma carreira diferente, e não está. E, portanto, acho que está neste momento a pensar bem, ou vai para um clube que lhe interessa, ou então deixa acabar o contrato, tem a necessária compensação económica e segue o seu destino, com certeza, em direção a um clube onde ele possa jogar mais frequentemente, porque as carreiras dos jogadores passam, como o Diogo sabe, bem, passam muito a correr. Há duas, 3 decisões importantes durante a carreira,
e o Nelson Semedo está no momento em que não pode falhar na próxima, e essa é continuar ou não no Barcelona. Eu acho que o tempo dele esgotou e devia percorrer um caminho em que ele pudesse afirmar-se indiscutivelmente no panorama europeu e mundial, como ele, na minha opinião, por direito merece. Luís Miguel Henrique, terminamos com o teu protagonista, o estádio do Jamor. Sim, o meu protagonista da semana é o Jamor. Sabes, a final da Taça de Portugal é para mim o jogo mais bonito do ano. Não pelo jogo em si, não pelo palco em si, mas por toda aquela mística, toda aquela hora, independentemente de quem joga lá. Sporting, Porto, Braga, Ibreja, Estrela da Amadora, Farense, todos aqueles clubes que lá passaram, para mim é o jogo mais bonito do ano. E provavelmente mais bonito do futebol português do último tempo. Exceção, se calhar, à final do Euro 2004, exceção, talvez, à final da Champions, para o Estádio da Luz entre o Real e o Atlético, um jogo diferente, mas todos os anos aquilo repete-se naquele local. Tenho pena que seja também um dos efeitos colaterais do Covid-19 que este ano, a final da Taça de Portugal 2020, não seja realizada no Jamor. Aqui um bocadinho esse sentimento de perda, que espera que 2021 que já haja condições para o regresso, independentemente dos clubes que lá estejam a disputar aquele jogo lindíssimo. Luís Miguel Henrique, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com novos temas e com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.